Quero mais uma vez dar boas-vindas a todos a esse domingo. Amém? De celebração. Quem trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe a sua Bíblia? Ok. Se você tem no telemóvel, levanta o telemóvel. Amém. Amém. Para o dia de hoje, tal como combinado, tanto para maio quanto para este mês, a nossa agenda de cultos, aos domingos nós combinamos que nós estaríamos a ter um buffet de mensagens. E para este domingo nós estaremos a ver o tema como posicionar-se. Como posicionar-se para o final dos tempos. Como posicionar-se. Aleluia. Os nossos amigos do YouTube, Deus abençoe a todos. O pastor está atento. Amém? Sejam todos bem-vindos. Como posicionar-se para o final dos tempos? Nós temos dois objetivos principais nessa manhã. O primeiro é o de estudarmos em termos daquilo que são as profecias bíblicas. Na verdade, estaremos a estudar as profecias bíblicas em torno do fim dos tempos. E o segundo objetivo é analisarmos pelas Escrituras o posicionamento correto que devemos ter neste final dos tempos. Em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo 4:1, Paulo vai dizer: mas o Espírito expressamente diz. 1 Timóteo, desculpa. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, como posicionar-se no final dos tempos. E Paulo aqui está nos a dizer, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Para aqueles que podem, sublinha aí a palavra apostatarão. A palavra apostasia nos fala de um desvio. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos. A apostasia ocorrerá por terem dado ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aleluias. O que é que Paulo tenta aqui nos trazer a consciência? Paulo tenta nos trazer a consciência da necessidade de um discernimento acima do normal que a gente terá que desenvolver no final dos tempos, porque uma das principais características será o engano, doutrinas enganosas, doutrinas mentirosas, que no finalzinho o resultado será uma apostasia, um desvio da fé.
Um desvio da quê? Da fé. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, Paulo vai nos falar desse engano. Paulo vai nos falar dessa doutrina. Lembrar que ele também disse que ele temia que do mesmo jeito que Satanás, ou a serpente, enganou Eva, assim também nós sejamos desviados da simplicidade que há em Cristo. Da simplicidade que há em Cristo. Então, desvio por meio de persuasão mentirosa. Paulo em 2 Tessalonicenses, ele vai dizer no verso 3, ninguém de maneira alguma, o quê? Vos engane. Ninguém de maneira alguma, o quê? Vos engane. O que é que Paulo está nos a dizer? Existe essa possibilidade. Qual? De sermos o quê? Enganados. E no que toca a matéria engano, se Adão e Eva, que não tinham pecado nenhum, se Adão e Eva, que eram super-homens, foram enganados, quem somos nós? Hello? Uma das coisas que nós devemos ter cuidado na matéria de doutrina é nunca enfatizar o que as Escrituras não enfatizam. Por exemplo, as Escrituras não enfatizam, não estou a dizer que não esteja lá, mas não é enfatizado nas Escrituras a doutrina da predestinação. Não é uma ênfase. Por quê? Porque eu creio que se alguém pregar demais a predestinação, ou a predestinação, o indivíduo daqui a pouco poderá conceber a falsa ideia de que ele pode relaxar porque já está destinado a ser salvo. Até nas dosagens que Deus apresenta nas Escrituras, eu vejo em tudo a multiforme sabedoria de Deus. Paulo vai dizer, ninguém de maneira alguma vos engane. Em outras palavras, nós estamos numa luta contra o engano. E Paulo escreve, endereça essa epístola aos irmãos de Tessalônica. Quer dizer que ter o Espírito Santo não é garantia de que você não poderá cair nesse engano. Falar em línguas não é uma garantia. Será que não faz agora maior sentido as palavras nobres de Jesus, vigiai? Falem comigo, faz sentido ou não faz mais sentido? Vigiai. Especialmente na matéria que nós vamos tratar, ou que já começamos aqui a tratar, que é a matéria do final dos tempos, há muito engano. Durante muito tempo, muita gente aproveitou-se da mensagem do retorno de Jesus para instalar quase que pânico no coração das pessoas. Quando na verdade o propósito da doutrina é gerar fé e não medo. Arrependimento que faz o indivíduo acreditar que já não tem solução, não é arrependimento, é condenação.
arrependimento é chamar a coisa pelo nome, mas mostrar ao mesmo tempo a porta de saída. Ninguém de maneira alguma vos engane. Eu oro para que nessa manhã Deus unja os teus olhos e os meus olhos, para não sermos vítimas de engano. Me dá um amém forte, me dá um amém. Porque não será assim. Paulo vai dizer, não será assim. Quer dizer que há muita gente a dizer que será assim, mas não será assim. Porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. O que é que Paulo está a dizer? Esteja atento à apostasia. Vigie a apostasia. Na matéria do retorno de Jesus Cristo, os teus olhos devem estar principalmente na questão da apostasia. O que é isso, apostasia? Eu disse, é um desvio da verdade. E quanto àquilo que é verdade, Deus não quer nenhum pequeno desvio. Ele vai dizer que nenhum til da lei será anulado. Ele não quer nenhum til. João vai nos dizer que se alguém alterar as palavras desse livro, está amaldiçoado. Porque Deus não quer nenhum pequeno desvio. Não, é só um pequenininho desvio. Deus não quer. E se manifesta o homem do pecado. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 13 de Apocalipse, no verso 18, aquela que é a sabedoria judaica, que chamamos de gematria, porque o alfabeto judaico, ele é ao mesmo tempo letras e ao mesmo tempo números. E eles têm uma técnica, porque a Bíblia está cheia de matemática. Existe aquilo que chamamos a face oculta das Escrituras. A Bíblia está cheia de física, cheia de matemática. Veja aí, prova disso. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o quê? Calcule. A Bíblia está te mandando calcular. Calcule. Essa sabedoria não é da Babilônia. Essa sabedoria é judaica, revelada pelo Eterno ao coração dos judeus. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Existe um homem que está no forno, me permite essa expressão, está a ser preparado para comandar o mundo. E o seu número é 666. Esse número aparece 3 vezes na Bíblia toda. E a Bíblia nos manda calcular, porque é importante que você calcule. É importante que você saiba. Todas as profecias acerca do retorno de Jesus, do final dos tempos, é para gente que quer vigiar. É para gente que não quer ficar. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta: será que você quer ficar? Sim, às vezes ela quer ficar. Às vezes quer ficar, a gente não sabe. 666. Mas veja, Paulo vai nos dizer assim: esse homem está para se manifestar. Há vozes que dizem e apontam que Donald Trump é o indivíduo, mas se formos fazer o cálculo, eu não estou bem dentro, mas se formos calcular pelo nome de Trump, não bate. Eu já também ouvi que é o cunhado de Donald Trump, o genro de Donald Trump, por conta do consenso e das boas relações que ele tem com o Médio Oriente. Mas eu não creio. Veja,
quanto ao retorno de Jesus e quanto às religiões, quanto aos sinais dos tempos, há muito o que se falar. Se nós entrarmos para... Porque eu creio que vocês sabem que dentro do Islã também tem uma doutrina acerca do final dos tempos. Se nós entrarmos para a religião dos santos dos últimos dias, os mormons, eles também têm a sua própria doutrina do final dos tempos. Se nós formos para os testemunhas de Jeová, eles também têm a sua própria doutrina do final dos tempos. Se nós entrarmos mesmo para o universo Freemason, entramos para o universo da maçonaria, todas essas frentes têm a sua própria doutrina acerca do final dos tempos. Mas eu amo Paulo, porque Paulo disse, não, a preocupação maior não é essa. Eu já vi gente a ficar maluca porque está a calcular Coca-Cola. Eu já vi gente... ouça o que eu vou dizer. Pedro vai dizer que nenhuma profecia é de interpretação pessoal. Quer dizer o quê? Que, vejam, existem coisas que só Deus sabe e só Deus vai responder. Por exemplo, o dia que vai acontecer. Eu já vi gente a dizer que o ano de 2000 seria o ano que Jesus ia retornar. Eu já vi, agora estão a dizer que é 2030. Custa-nos aceitar que há coisas que não é de interpretação pessoal, que ninguém é digno. O próprio Filho de Deus, Jesus, disse, só o Pai é que sabe. Nós só temos que fazer leitura dos tempos e nos posicionar conforme os sinais. Mas como disse, eu amo Paulo, porque Paulo vai nos dizer, não se preocupe tanto com o número da besta, aprenda, sim, aprenda, mas a maior preocupação não é essa. Paulo vai dizer, a maior preocupação é a apostasia, o desvio da fé, o desvio da fé. Em Apocalipse 2, verso 4, João, o apóstolo, vai nos dizer, Jesus envia cartas para as diferentes igrejas. E a apreciação de Jesus em relação a cada uma dessas igrejas é de, sim, assim, cortar a respiração. Porque para algumas Jesus disse, vocês pensam que são prósperos, mas vocês são pobres. Para algumas Jesus disse, eu estou quase a te tirar o castiçal, eu estou prestes a te destruir. Mas veja, isso é o que João estava a ver na dimensão do Espírito. Obviamente, se calhar quem entrasse para aquelas igrejas cheias de população, nós estamos a falar de igrejas populosas. Isso nos ensina muita coisa, que é possível ter aparência, mas não ser. Numa dessas igrejas, João vai dizer que Jesus, de forma aberta e direta, diz, tenho, porém, contra ti. Muitos lugares já estão a dizer que Cristo já pagou, já não há nada que Deus tem contra nós. Jesus está a dizer, tenho algo contra ti. Mas não pagaste o preço. Paguei, mas tenho algo contra ti. Já está feito, já está acabado. Jesus já fez tudo. Jesus está dizendo, não. Se você está acreditando nessas mentiras, é tua culpa. Você está acreditando nessa mentira, e essa mentira vai te levar para a apostasia. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É o reflexo desta chamada apostasia. Gente dentro, mas longe. Gente com aparência, mas longe. Sepulcros lindos por fora, mas
mas mortos por dentro. O lugar mais frio do universo não é as Antárticas, nem muito menos o frio da Rússia. O lugar mais frio do mundo é o coração do crente que vem para a igreja, mas que já está distante do seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que te desviaste. Agora nós entendemos o porquê que a Bíblia vai nos dizer que o julgamento, o juízo, não vai começar no mundo, vai começar na casa de Deus. Ele diz, daqui a um pouco, eu vou mexer tudo. Não é? Ele prometeu isso em Hebreus? Eu vou mexer tudo. Não só em Hebreus, no Velho Testamento já havia essa profecia. E ele vai começar a mexer onde? A partir da casa dele. Ouça o que eu vou dizer. Aprenda a julgar você mesmo, para Deus não te julgar. Quando você se julga, Deus já não te julga mais. Alguém diga apostasia, apostasia. Em 2 Timóteo 3, no verso 5, Paulo, o apóstolo, mais uma vez, vai nos dizer, no verso 5, ele vai dizer, tendo aparência. Parece que o evangelho é mais acerca de quem você é fora da igreja do que dentro da igreja. Parece que a verdadeira emuná, a verdadeira fé em Deus, não se vê quando tudo corre bem, mas quando corre mal. Quem eu sou quando as câmaras estão desligadas? Quem é você quando aparentemente ninguém está a ver? A verdade é que nós vemos que o evangelho vem para lidar com quem o homem é no escondido. O evangelho não foi feito para lidar contigo sem luzes. Não, o evangelho é light. O evangelho é a denúncia das tuas fraquezas e a exposição dos teus erros. Evangelho não é esconder a ferida, o evangelho é expor a ferida a fim de curá-la. Apostasia. Em 1 Coríntios 4, verso 20, a Bíblia vai nos dizer que o reino de Deus não é aparência. Não. O reino de Deus é power. O reino de Deus é power. E hoje nós temos que assumir, a começar por mim, a começar por essa igreja. E quando eu falo essa igreja, eu estou falando de você. Parte da responsabilidade é tua. Milhares de pessoas entram para dentro desse culto, desse recinto, de um jeito e saem do mesmo jeito. Milhares de pessoas entram para aqui dentro falando mentira e saem falando mentira. Há quem participa do culto e já começa a falar asneira lá na porta. Apostasia. E a apostasia vem da necessidade de ser politicamente correto. A apostasia vem da necessidade da validação dos homens, dos likes e dos gostos. A apostasia é o que nos faz tentar embelezar o que não tem beleza. Vocês estão comigo? A apostasia no nosso meio. A apostasia no nosso meio. E o nosso trabalho é tornar a cada culto, a cada encontro, tornar cada vez mais pura a nossa fé. Tornar cada vez mais genuína a nossa fé. Tornar cada vez mais ácida a nossa fé. E isso começa com quê? Com uma mensagem que confronta os nossos erros.
Jesus começou o seu ministério não anunciando casas e carros. Eu posso ouvir um amém? Jesus não começou o ministério anunciando promoção. Ele começou o ministério dizendo: vocês têm que se arrepender. É assim que ele começou. Eu creio que o maior problema nosso não é tanto o erro, é maquiar o erro, é fingir que ele não está lá, é ignorar a gravidade, é passar olho grosso. Aleluia. O reino de Deus é power para vencer o pecado, power para vencer os vícios, power para pisar em serpentes e escorpiões. Já houve um tempo em que as pessoas entravam para dentro da igreja com um sorriso e saíam chorando. Hoje elas entram alegres e saem a saltar. Algo está faltando na nossa mensagem. As pessoas saem do culto dizendo: o pastor é forte, quando tinham que sair do culto a dizer: se eu não me arrepender eu vou parar longe. Transformamos os nossos púlpitos em lugares de competição. Quem tem mais povo? E quando você quer agregar o máximo possível de pessoas, você já não é líder. Porque líder só é líder quando está disposto a perder. Nunca confie num líder que não está disposto a perder. Se ele não estiver disposto a perder, ele vai fazer de tudo para ganhar. E tudo inclui adulterar a verdade. Não é à toa que Paulo vai dizer que em 2 Timóteo 3, verso 1 e 2, ele vai dizer: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A palavra aqui trabalhosos é usada em Mateus 8, verso 28, para retratar 12 endemoniados que estavam ferozes. Na verdade serão dias difíceis, dias ferozes. Há uma tradução que vai dizer dias terríveis. E deixa eu lhe dizer algo: não há oração que vá melhorar isso. Existem coisas que o nosso jejum coletivo não vai alterar. O mundo está destinado a piorar, a piorar, a piorar e a piorar. Se já está difícil agora, espera daqui a 5 anos, vai estar ainda mais difícil. Deus vai permitir que as coisas fiquem cada vez mais difíceis, para ver se o homem se corrige e clama por ele. Logo aí você vê que nem toda tempestade é causada pelo inimigo. Pergunte a Jonas: se Deus não permitisse a tempestade, Jonas não seguiria o caminho certo. Há coisas que aconteceram na tua vida e você diz que é o diabo, mas Deus é quem enviou para te levar para o caminho certo. Alguém dá um amém, aplauda Jeová nessa casa. Alguém para glorificar Deus pelas coisas aparentemente más. Vamos lá, alguém celebra Deus nessa casa. Tempos trabalhosos, e Paulo vai nos dizer o porquê que esses tempos serão trabalhosos. Não tem nada a ver com as alterações climatéricas, não tem nada a ver com... Não. Paulo vai nos dizer o porquê. Você quer saber? Verso 12, ele começa por nos dizer porquê. Porque haverá homens amantes de si mesmos. O egocentrismo vai disparar. O eu tenho, eu quero, e na minha vez, e comigo, tão egocêntrico que o homem já não vai entrar no casamento a fim de morrer pela esposa, ele vai entrar no casamento a fim de ser servido. Tão egocêntrico que a mulher vai se sentir humilhada por servir ao esposo e publicamente se submeter ao esposo. Amantes de si mesmo, avarentos, em outras palavras, amantes do dinheiro.
Dinheiro vai significar tudo. Prosperidade vai ser tudo. E aqui é uma chamada de atenção para nós pastores, porque a ênfase exagerada em alguns assuntos podem trazer apostasia na vida das pessoas. Nós sabemos o lugar de dinheiro, respeitamos o dinheiro, mas não fazemos tudo por dinheiro. Eu pensei que eu fosse ouvir um amém. Nossa. Não. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, mentirosos crônicos, intemperantes, cruéis. Você viu a mensagem, mas ele diz: não sou eu. Mas está aqui a mensagem: não sou eu. Mas está aqui a foto, está aqui a tua cara: não sou eu. Eu não sei quem, eu até nem sei. Mas está aqui, é você que está aqui. Não. Eu não sei como é que fizeram isso aqui, eu não sei. Apareceste aí como? Não sei como é que eu apareci. Eu também não sei. Vamos orar. Quer dizer, um especialista em mentir, que até a verdade começa a achar que não é verdade. Você que viu começa a achar: não é mesmo você, não. Até o rosto não é bem o teu, mas é mesmo ele que estás a ver. Sem amor. Logo, o que é que nós vemos? Tempos trabalhosos, porque o homem vai se tornar falido em caráter. E essa falência em caráter não tem solução. Palestra de coach nenhum resolve o problema da corrupção do homem. Uma semana nas Maldivas a fim de descansar não vai resolver o problema da mentira nos lábios desse homem. Não existe solução num outro lugar senão em Cristo Jesus. A única solução para a corrupção do homem está em 2 Coríntios 5, versos a 7. Eis que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Somente o sangue do Cordeiro é capaz de limpar o pecador e torná-lo mais alvo do que a neve. Aplauda o Senhor nessa casa. Aleluia. Quer dizer que se você não casou em 1920, só saiba que a menos que Deus intervenha, vai ser sassassa. Billy Graham, o grande evangelista, por muitos tido como um dos maiores evangelistas de todos os tempos, se assim podemos dizer, quando questionado acerca do estado do cristianismo antes da sua partida, mais de 10 anos atrás, Billy Graham teceu as seguintes palavras que enchem o meu coração de medo. Ele diz o seguinte: o verdadeiro cristianismo, em essência como apresentado nas Escrituras, já não existe. Já não existe. Vocês ouviram? Ele disse: já não existe. Porque o espírito do cristianismo é: eu vou perder para que tu ganhes. Mas as pessoas vêm para a igreja porque lhes foi prometido o casamento. O espírito do cristianismo é perder para ganhar. Nós nos chamam para ganhar. Vem porque Jesus vai mudar a tua vida. Vem porque Jesus vai te curar. Vem porque Jesus vai te libertar. Os apóstolos, Jesus disse o que a eles: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Renúncia é a
Palavra de ordem. Renúncia remete que eu quero, mas não vou fazer por causa do meu Salvador. Eu tenho vontade, tudo no meu corpo está a chamar por aquilo. Tudo na minha mente está a gritar por aquilo, mas eu não vou fazê-lo. Não porque eu não tenho vontade, mas porque tenho compromisso com alguém. A Bíblia nos diz que se alguém aguarda pelo retorno de Jesus, tal pessoa deve purificar a si mesmo. O que purificar a si mesmo? É fazer, com a ajuda do Espírito, com a iluminação do Espírito, uma introspecção. Como é que eu tenho andado? O que é que eu tenho feito com o que eu tenho ouvido? Sim, eu tenho estado na igreja, mas quais são as alterações que eu fiz? Começando pelo meu guarda-fato. O que é que eu vestia antes que eu já não visto? Vou para as minhas amizades. Quem são os amigos com quem eu falava antes e que eu já não falo? Se você não tem um antes e depois, você ainda não passou pela cruz. Não. A apostasia, ela tem crescido tanto que nos nossos dias, a grande Europa, que um dia enviou missionários para todas as partes do mundo. Deixa eu lhe dizer, não se deixe enganar. Quem está de pé, cuide-se. Porque hoje as grandes igrejas que Paulo ergueu na Europa, hoje são simplesmente, alguns lugares são discotecas. Outros lugares são simplesmente lugares abandonados. Hoje na grande Europa, onde de lá vieram homens como Wesley, de lá vieram homens como fugiu o nome. Depois vou encontrar para eu falar. Amém? Aleluia. 90% dos habitantes da Europa não acreditam na existência de Deus. 90. Você para ouvir um europeu, um tuga, a dizer, estou com esse problema, vou buscar Deus. Isso não existe. 90%. Estatísticas apontam que na República Checa, 91% das pessoas nunca sequer colocou o pé numa igreja. Não sabem o que é isso. Os lugares onde apresenta alguma margem de esperança, estamos a falar da Lituânia e da Polônia, onde, veja, 71% das pessoas não acreditam em Deus. Quer dizer que temos aí uns 29% de pessoas que acreditam em Deus. Não frequentam a igreja, só acreditam que tem um ser. O que dizer da nossa Inglaterra, de John Wesley? 71% dos jovens na Inglaterra nunca colocaram pé numa igreja. Viveu lá, confirma. 71%. Eles acreditam que igreja é para a África. É uma muleta para os africanos. E nós africanos, sinceramente, estamos a confirmar isso. Porque quando saímos daqui, conseguimos o visto, viajamos, esquecemos as orações. Ora mais para quê? Já tem Danone. Ora mais para quê? Ele já tem médico para tratar de você. O africano normal, quando chega na Europa, para ele encontrou o céu. Estima-se que a geração na Inglaterra que esse ano, desculpa, em 2023, fizeram 28 anos, todos eles, ou a maior parte, também vamos falar aqui de forma correta, apenas 3% pôs os pés numa igreja. Não sabem o que é levantar as mãos.
E na Europa, para surpresa de muitos, a religião que mais cresce não é o cristianismo, é o islamismo. Quem está comigo, dá um amém. Nos Estados Unidos, se formos a recuar 80 anos atrás, 100 anos atrás, Estados Unidos, que é uma nação que assumem sua fé abertamente. O presidente, quando é empossado, quem o faz são os pastores. O presidente jura, faz o juramento, colocando a mão numa Bíblia. Os Estados Unidos, que na nota deles, de dinheiro, eles têm lá, in God we trust. Em Deus nós confiamos. Estados Unidos, que não sei se tem outras, mas é das poucas nações que eu sei que tem o Dia Nacional da Oração, que é dirigido pelo presidente da República na Sala Oval. Estados Unidos, que é a nação que uma vez por ano a nação para o Thanksgiving Day, que é o dia que eles param para agradecer a Deus. Uma nação que já foi perto de 95 a 98% cristã assumida. Ao domingo, se você recuar 100 anos atrás ou 80 anos atrás, se você recuar, ao domingo todo americano estava na igreja. Hoje em dia, apenas 40% dos americanos acreditam na existência de Deus. E desses 40%, apenas 13 a 18% vão para a igreja. O restante só ficam no digital. Deixa eu lhe dizer, se você está aqui em Luanda e você está no digital, deixa eu te falar a verdade nua e crua. Você está longe. Não é para rir, é para chorar. Você está longe. Você está em Luanda. Você pode vir para aqui. No teu trabalho não é no digital. Quando é para ir para a noite não é digital. Também tem que ir para a noite no digital. Quer dizer, cansam-se durante a semana, vão para ali, vão para lá. Mas quando é a igreja, não, tudo digital, Deus entende. Essa é a heresia dos nossos dias. Deus entende tudo. Deixa eu lhe dizer, Deus não entende tudo. Deus é rigoroso também. Posso ouvir um amém? Estamos a viver dias difíceis, e esses dias difíceis aconteceram, tudo isso, toda essa queda do cristianismo aconteceu por quê? Por causa da apostasia. E essa apostasia começou primeiro conosco, nós líderes. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao teu lado, vire para ela e diz assim: alguém está a observar a tua forma de viver. Não, fala para ele mais uma vez. Ouça, o teu modo de viver está ou a atrair ou a repelir pessoas. Há filhos que nunca vão crer em Deus por causa do pai que tiveram. Porque o papai frequentava a igreja, mas tinha uma outra vida fora da igreja. Há filhas que nunca vão entregar verdadeiramente o coração para Jesus, porque a mãe na igreja é de um jeito, mas é de outro jeito fora da igreja. Alguns de nós, os membros da nossa família, não vêm para aqui, porque eles sabem que a nossa fé em Deus não é séria. Não é séria. É uma brincadeira da carochinha. É um clube de amigos. Hello. Recentemente nos BET Awards nos Estados Unidos, o grupo que ganhou o prêmio de melhor música gospel, é isso? Que ganhou o prêmio de melhor música gospel é uma rapper mundana que foi com quase tudo a mostrar. Deus seja louvado, eu ganhei. Repara, ela cantou bem, mas ela não é o conteúdo do que ela está a falar. No way.
E vê a maior surpresa. Afinal, não é ela. Ele que virou ela. Ô Jesus. Tudo começou com o quê? Jesus aceita todo mundo. Jesus, o amor e aceitação. Não, Jesus não pregou amor e aceitação. Jesus pregou arrependimento e amor. Jesus pregou, se Jesus estivesse nos nossos dias, seria um conservador extremista. Jesus nunca passou a mão em quem estava vivendo o pecado. Ele nunca disse, não é pecado. Não, ele, cuidado, essa fé agora. Não volta a fazer. Não volta. Hoje eu estou aqui, mulher apanhada em adultério. Não é? Ela fala para ela, hoje eu estou aqui, homem apanhado em adultério, mas amanhã eu posso não estar aqui. Vão te apedrejar. Não confunda a misericórdia como uma licença para continuar a fazer o que é errado. Misericórdia significa, vou te dar mais uma chance para fazer diferente. Para fazer diferente. Para fazer diferente. Para fazer diferente. Na mesma ocasião, uma das maiores estrelas, Kirk Franklin, foi zombado em televisão pública aos olhos de todo mundo. Porque Jesus disse, se o sal não tiver sabor, o mundo que você está a lutar para agradar é que vão te pisar. Kevin Hart disse que quando subisse aqui para receber o prêmio, não fica aqui a dançar. Até o mundano sabe que certas danças não convêm a um cristão. Agora, um mundano estava a galhar um crente, não dança mais assim, o teu Jesus não gosta. Ei! Ei! Hoje em dia, vamos lá, eu não estou a falar diretamente para ninguém, eu estou a falar para nós. Quem está de pé, cuide-se. E quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas hoje em dia, até haver lives de algumas pastoras, você tem que ter cuidado. Porque a linguagem da serva de Deus. Ouça o que eu vou falar. Há matérias que a mulher não toca. Você que é pregadora, você que fala para a pessoa, há coisa que mulher se fala, fica feio. Eu mesmo com meu marido, não sei o que é isso? Que Sodoma é essa? A sabedoria de Deus nos ensina que existem coisas que são do quarto e não podem sair para fora. Uma mulher não pode falar, eu mesmo, com meu marido, o que é isso? Mulher de Deus. Não lhe dá descanso, não lhe dá descanso. O que é isso? Não lhe dá descanso, não lhe dá descanso. Vigia, vai aparecer então outra. O que é isso? E olha a minha cara a olhar. Dá vontade de dizer, pastora, para! Para, pastora, para com isso, para, pastora, para com isso. Ganha juízo, pastora. Mas não se pode falar assim, amém? Temos que respeitar a autoridade. Se no meio de um culto você coloca música mundana para as pessoas dançarem, música mundana, a título de fazer uma ilustração, o entendimento das pessoas está onde? Que é preciso pôr uma música mundana para elas entenderem.
Estados Unidos, alguém fez um culto. Não sei se era de que, já nem me lembro. Acho que é Thanksgiving, já não me lembro se é um culto aí. As meninas com linguagens do mundo, porque eles dizem, eu preciso falar como o mundo para atrair o mundo. Não, o problema de falar como o mundo para atrair o mundo é que o mundo vai vir a pensar que é mais um lugar. Deus disse para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é diferente dos outros, esse é santo. Se não quiseres entrar, não entra. Se não quiseres vir, não vem. Se não quiseres fazer parte, quem perde é você. Para entrar aqui, tira as sandálias. Somos escravos do mundo. Tudo para ter best-seller, tudo para ter seguidores, tudo para ter engajamento no digital. Para que isso? Buscamos a glória do homem ou a glória de Deus? Já não se sabe o que é santo, o que é profano. Que Deus nos ajude a todos nós. Porque não há quem não tenha cometido erro nessas coisas. Apostasia. Bem rápido, 7 sinais que indicam o retorno do nosso Messias. Que nessa manhã nós saiamos daqui introspectivos. É meu desejo que você saia daqui não dizendo, pô, esse homem prega. Se você disser isso, eu falhei. Eu quero que você saia daqui dizendo, Deus tem misericórdia de mim. Deus me ajuda. Deus, eu preciso de ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda a vencer os meus vícios. Senhor, me ajuda a vencer as minhas falhas. Que a gente hoje suba nesse monte como subiu aquele republicano que nem se achava merecedor de olhar para o alto, mas batia em si mesmo e dizia, eu não mereço estar aqui. Que os nossos sermões arranquem dos nossos corações lágrimas. Que a gente saia daqui bramando e chorando por purificação e santificação. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos aquilo que pregamos. Erros acontecem, falhas acontecem, mas deixa dizer, por favor, não aceite chamar o errado de bom. Não aceite chamar o incorreto de correto. Não descanse no pecado. Caíste, fica de pé, dobra os joelhos, jejua, Deus me ajuda. Não aceite sentar na abominação. O jovem Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Ó Deus, levanta no nosso meio gente que vai também propor no seu coração não se contaminar. Pastor, eu me contaminei ontem. O assunto já não é ontem, é hoje. Hoje você está vivo. Hoje Deus está te dando a oportunidade de chorar aos pés do Salvador e ser completamente purificado e limpo. Eu quero que eu e você estejamos na presença do Eterno com as nossas consciências purificadas, porque confessamos o nosso pecado. O salmista diz, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Que nós saiamos daqui sem mais nada para esconder. Que a gente saia daqui chorando aos pés do Salvador e declarando os nossos erros e pedindo ajuda. Senhor, salva-me de mim mesmo. Fere-me para que eu seja um vaso de honra. Senhor, não deixa eu ser um motivo de escândalo. Senhor, não deixa o meu nome causar apostasia naqueles que creem em mim. Senhor, não deixa a minha vida, o meu proceder impedir pessoas de serem salvas. É o sentimento, homem de Deus, que Paulo teve. Ele disse que se eu pudesse perder a salvação para que os meus irmãos de Israel fossem salvos, eu perderia.
é o sentimento que tomou Moisés. Quando Deus disse: eu vou destruir esse povo e vou criar um povo. Se não. Se destruís esse povo, arranca o meu nome do livro da vida. É essa paixão pelo próximo. É essa responsabilidade que tem que te dar um frio na espinha quando você tiver a cometer um erro, porque a gente assistia. E a gente que vai se desviar para sempre por conta do teu erro. Se ir para a igreja é assim, então não vou. Se eu vou para a igreja e ser como esse homem, eu não vou. Se eu vou para a igreja e ser como esse homem que diz que ama a esposa e trata ela assim, eu não vou. Quantos de nós nessa manhã estão dispostos a abrir o coração e arrepender-se diante da cruz? Faça barulho. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Não mais fingimentos. Não mais fingimentos. É tempo de tirarmos a maquiagem. É tempo de retirarmos dos guarda-fatos aquilo que nós temos escondido. É tempo de trazermos para fora as nossas feridas, trazermos para fora as nossas falhas e deixamos a cruz tratar-nos. Acha em mim, Senhor, um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Faz de mim, Senhor, um vaso de honra. Oh, Senhor, faça brilhar o meu primeiro amor, para que quem for olhar para mim, queira o mesmo Jesus que eu tenho. Oh, Deus, não nos deixa ser cristãos profissionais. Ah, Senhor, não nos deixa. Não nos deixa fazer isso como se fosse uma profissão. Os discípulos disseram: acaso não viste que o nosso coração ardia enquanto Ele falava? Senhor, que o nosso coração não pare de arder na Tua presença. Que o nosso coração não pare de arder na Tua presença. Que a ânsia por buscar a Tua presença não saia dos nossos corações. Quantos aqui como eu não querem um domingo igual aos outros? Quantos aqui como eu querem um encontro com o Messias? Quantos aqui estão na expectativa? Do que adianta fazermos tudo o que estamos a fazer e no final do dia a gente ficar de fora? Do que adianta tantas vindas à igreja e no dia que Ele retornar Ele dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Do que adianta tantas orações altas, tantos louvores cantados e naquele dia Ele dizer: sai daqui, eu não te conheço, você nunca me serviu, eu nunca te conheço. Mas é Senhor, Senhor. Não, nem todo que diz Senhor, Senhor está salvo. Eu prefiro ser rejeitado pelo mundo, mas conhecido pelos céus. Eu prefiro ser mal entendido pelos homens, desde que Deus me entenda. Eu prefiro ser mal falado pelos homens e ser bem falado por Jeová. Oh Deus, purifica-nos. Oh Deus, santifica-nos. Aqueça novamente os nossos corações. Faça-nos transbordar com o espírito de arrependimento. Faça-nos transbordar, Senhor, com a Tua santidade e a Tua glória. Oh, para que alcancemos corações sábios diante de Ti. Para que os nossos corações, para que os nossos louvores sejam aceitos ante o Teu trono. Para que as nossas orações sejam aceitas ante o Teu trono. Para que não seja só, Senhor, um playback. Faça vida a alma, faça vida o coração. Ache em nós verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus Cristo. Vários são os sinais. O primeiro sinal é o sinal dos escarnecedores, zombadores, que está em 2 de Pedro 3,3. Pedro vai dizer: quando surgirem pessoas a dizerem que Jesus já não vai retornar, é um sinal que Jesus está prestes. O segundo sinal é o renascer da nação de Israel. Isaías 66, verso 8.
profeta Isaías vai dizer: pode uma nação nascer em um dia. E no dia 14 de maio de 1948, Israel, enquanto nação, após 2000 anos, que aparentemente havia sido destruída, Israel ressurge das cinzas. Israel, a nação apontada por Deus para serem sacerdotes do mundo. Aleluias. O terceiro sinal é o renascimento, não sei se é o termo, mas o erguer do rei do norte, ou do reino do norte, e o seu rei. E sempre que a Bíblia, ou as profecias bíblicas nos falam do reino do norte, está-se a referir à Rússia. No livro de Ezequiel, capítulo 38, do verso 15 a 16, no livro de Daniel 11, de 15 a 35, a Bíblia vai nos falar que o rei do norte levantar-se-á contra Israel, unir-se a outras nações. E hoje nós já ouvimos que a Rússia está a unir-se ao Irão, unir-se à Turquia, à Palestina e outras nações, a fim de destruir Israel. É simplesmente o cumprimento de uma profecia bíblica. Aleluias. Mas eu declaro, tal como a Bíblia assim o diz: aquele que cuida de Israel não dorme nem toscaneja. A nação de Israel vai permanecer de pé. Podia falar aqui com maior detalhe da guerra que agora começou, que na verdade é uma guerra que já existe, uma guerra fria entre Irão e Israel, não por conta do povo iraniano, mas porque existe um braço islâmico, porque dentro do islamismo tem o islamismo mais ortodoxo, amém? Que são aqueles mais violentos, e é assim, esse grupo é o que ascendeu ao poder, e eles olham Israel como infiéis. Amém? Amém. Podíamos falar sobre esse assunto porque, deixa eu lhe dizer, Israel é o relógio do mundo. Não é coincidência que há anos que a nação de Israel é notícia nos noticiários de todas as nações do mundo, porque é Deus a gritar o que está para acontecer. Quarto, o evangelismo global. Jesus vai dizer em Mateus 24, verso 14, ele vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e assim virá o fim. Hoje não há ninguém que possa nos dizer que nunca teve contato com o evangelho, quer através do TikTok, quer através do Instagram. Hoje, qualquer indivíduo que tenha um telefone já teve acesso a um vídeo, a uma mensagem. Imagina, eu estou a pregar aqui e há gente no Brasil a me assistir. O evangelismo global. O quinto sinal é o aumento do conhecimento. Daniel 12, verso 4. Estima-se que hoje uma criança de 16 anos, uma criança de 14 ou até menos, em termos de conhecimento, sabe mais do que os imperadores antigos sabem, ou sabiam. Porque nunca o conhecimento teve tão acessível como está nos nossos dias. Aleluias. Se você olhar para a indústria da aviação, você vai ver que o conhecimento está a aumentar. Hoje temos aviões. Você pode ter um avião que te possibilita tomar o pequeno almoço em França, depois jantar na Austrália. Alguém está a ouvir o que eu estou a falar? E depois acordar no Egito. Amém. Sexto, a guerra nuclear. Em Zacarias 14, verso 12, a Bíblia vai nos falar. Zacarias 14, 12. Vocês estão comigo? Zacarias 14, 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Alguns anos atrás a gente se questionava como é que isso vai acontecer. Mas hoje existem armas que, uma vez disparadas, ácidos e etc. Nem sei aqui falar, é melhor não entrar para não falar. Amém.
Mas hoje existem armas nucleares que vão fazer entrar assim, você começa a ficar despedaçado. E por fim, o rei do oeste, que na verdade estamos a falar do levantar ou o erguer da China. Por favor, você que está aqui é jovem, você não pode ser um jovem cabeça vazia. Fala para a pessoa que você não pode ser cabeça vazia, você não pode. Ouça o que eu vou falar, homem que está aqui. Eu não quero entrar nesse departamento porque era para falar do final dos tempos. Mas as mulheres são inteligentes. Você não pode ser cabeça oca e querer conquistar algumas mulheres dessa igreja. Fala à toa. Coisa sem coisa, ele põe coisa, mas também não tem coisa. Fala à toa. Quando um homem sabe conversar, ele conquistou a mulher. Falem comigo. Não seja um indivíduo com aparência, mas que no conteúdo está errado. Ouça, o maior charme é conhecimento. Vamos lá, senhora, falem comigo. O maior charme não é sapato está brilhando, não sei o que está brilhando. Não, o maior charme é conhecimento. Porque quando você não tem conhecimento, vamos falar o quê? Fala à toa. Ele começa a falar 5 minutos, estás cansada. Está a falar o quê? A moça está te ouvindo, está a falar o quê? É que, por mais que eu tente usar as fórmulas matemáticas para entender o que ele está falando, não dá para entender. Se é justo, não custa nada comprar livro e começar a ler. Torna a tua conversa interessante. E deixa eu lhe dizer, ninguém lidera atrás, liderar é na frente. Seja interessante. Seja interessante. Nós acho que vamos ter um culto desse. O tema vai ser seja interessante. Seja interessante. Seja interessante. De manhã cedo investiga coisas para falar com ela. Porque a Bíblia diz, quem fica no meio dos sábios, colhe só algo, fala, parece que é você que está a falar. Ela vai dizer, uau, esse homem, afinal foste buscar nos recônditos, foste... Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Escreve numa cábula, se necessário fosse, se você não consegue guardar nada nessa cabeça. Se você sentar, já viram que já fugimos do nosso tema. Se você sentar com qualquer mulher de verdade, porque tem as de mentira, mas de verdade, o que ela mais admira, é o truque nas conversas, é a profundidade, eu acho que, mas eu advogo que aleluia! Está passando noticiário, manda desligar, põe com duro. O que é isso? Está amarrado com todas as cordas, com todas. Assiste. Coisa que partilhas com ele é só coisas de brincadeira, de rir, vídeos de entretenimento, de não sei o quê. Não partilhas ainda conhecimento, desenvolvimento pessoal. Você também não quer desenvolver, vais partilhar como? Não tem mesmo como partilhar. E a moça, quando vai te ouvindo, ela já vai imaginar, esse mesmo na minha família, quando lhe derem só 2 minutos para falar, acabou.
E a pior coisa para uma mulher é ele perguntar: mas essa aí apanhaste onde? É melhor terminar o culto. Está a me subir algo, está a me subir algo. É melhor terminar, está a subir. Aleluia. O rei do oeste. Quando falamos do rei do oeste, nós estamos a falar da China. Em Apocalipse 16, verso 12. Hoje você está a levar para casa uma marmita maior, amém? Mas já estamos a terminar, eu prometo. Apocalipse 16, verso 12. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse 16, verso 12: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Na verdade, amados irmãos, Apocalipse 9, verso 12, a Bíblia também nos fala. Sempre que a Bíblia nos fala do rei do oeste, do Oriente, está a falar da China. Todos nós sabemos de uma guerra fria já existente. Todo mundo sabe que a China quer ser a potência número 1 da Terra. A China quer dominar. Eu descobri que o secretário de Estado, o Rubio, é secretário de Estado da América, né? Rubio, qualquer coisa Rubio. Como? Está vendo as senhoras daqui? Senhora, está vendo? Uma senhora que está me dizendo o nome, Rubio. Mas veja, e você está a conversar com ela, você não sabe, ela te fala o Bárbaro. Quem? Agora vê o moço, é quem? Esse é quem? É o administrador de quem? Da Chicala? Naquele instante o interesse acabou, morreu. Mas veja, ele já está a defender em parlamento que já não se deve receber estudantes da China nos Estados Unidos. Porque a China está a enviar indivíduos para quê? Para copiarem a tecnologia da América. Essa semana, se não estou em erro, um indivíduo entrou para os Estados Unidos alegando que ia visitar a namorada, um chinês, mas no fundo ele trazia um fungo que ia dar início a uma contaminação terrível. Então, eu não sei se vocês sabem que havia um prédio em Nova York que um grande empresário chinês comprou. E que os Estados Unidos fez de tudo para recuperarem, porque a partir do momento que o chinês comprou, aquilo é território chinês. E você não se deixa enganar, meu irmão, por trás desses grandes bilionários estão nações. Somos nós que somos inocentes. Somos nós que somos inocentes. E a Bíblia vai nos dizer, eu não vou ler todos os textos, que a China também levantar-se-á contra Israel. Na verdade, talvez eu esteja a ser um pouco exagerado, mas a palavra de Deus me dá essa abertura para fazê-lo. Eu creio que nós estamos prestes a viver o início de uma terceira guerra mundial. Se nós formos olhar para o cenário na Europa, as advertências estão a ser dadas e etc. Amados irmãos, o que não sei, mas alguma coisa está para acontecer. O que não se sabe. Quantos aqui sabem que na Europa já estão a pedir que as pessoas tenham água, no mínimo 6 litros de água cada? Quantos aqui sabem? Estão a preparar as pessoas para algo. Aqui, pode dizer, vive só, vive. Você vive só, você vive só. Nada contra o nosso governo, amém? Deus seja louvado pelo nosso governo. Mas eu quero que os seus olhos estejam abertos. E eu quero lembrar-se
Para Deus a coisa mais importante não é só a atitude certa, é primeiro o coração certo. E o coração certo é o coração que assume o seu estado pecaminoso. Deus me ajuda. Daqui a nada poderemos ouvir, pá, aconteceu o arrebatamento. Pastor, o pastor é pré-tribulação ou pós-tribulação? Eu vou dar minha resposta sincera. Eu não acredito que Deus vai tomar a igreja antes do anticristo manifestar-se. Essa é a minha opinião pessoal. Eu poderia estar errado. Por quê? Porque todas as indicações de Apocalipse é para aquele que resistir até o final. Que nos dá a entender que certas coisas vão acontecer, que os indivíduos vão ter que aprender a aguentar. Por que eu estou a dizer isso? Porque você que está habituado à mensagem de vem para Cristo porque vão te dar dinheiro, vem para Jesus porque vai ser promovido, poderá chegar um tempo que o anticristo não vai te deixar realizar trocas comerciais. Que muitos de nós vamos ter que fugir para o campo e criar nossas próprias lavras se quisermos comer. Nossos filhos não poderão ficar inseridos no sistema acadêmico normal, porque para fazer parte, você vai ter que ter uma certa numeração. O número da besta. E aquele número poderá alterar completamente o teu DNA. Você sabia que há pessoas que alegam que a vacina que foi dada, eu não estou a dizer que seja isso, por favor, mas há pessoas que alegam que a vacina que foi dada a alguns lugares, eu não sei, na minha eu apanhei, mas em nome de Jesus, a mim não. Mas hoje alguém pode colocar coisas no teu corpo e determinar como é que você vai responder. Porque o nosso corpo é energia. É energia. E hoje esse desenvolvimento avassalador da AI, da inteligência artificial, irmãos, é de dar medo. Eu não sei o que estão a aprontar, mas uma coisa eu sei. Aqueles que confiam no Senhor são como o quê? Montanha. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.